Você está ouvindo o Futuro Azul. Olá, Curitiba foi apontada recentemente como a cidade mais sustentável da América Latina e a 14ª do mundo. O ranking foi publicado pela revista canadense Corporate Knights, que mede a performance de sustentabilidade ambiental de 50 cidades do mundo. Para falar sobre este resultado conquistado pela capital paranaense, o podcast Futuro Azul do Grupo Atlantis recebe a gerente de educação da Secretaria do Meio Ambiente de Curitiba, Leila Maria Zen. Bióloga com mestrado em Engenharia Florestal e especialização em Direito e Gestão Ambiental, Análise Ambiental e Educação Ambiental, Leila Maria Zen é responsável principalmente pela gestão de projetos socioambientais da Secretaria, como o programa Ecocidadão, com as associações de recicladores, e pelos cursos da Escola Municipal de Sustentabilidade. Então, seja bem-vinda, Leila, ao nosso podcast Futuro Azul. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, e você, Cláudio? Obrigada pelo convite. Tudo tranquilo. Muito frio aí em Curitiba? Muito frio, muito frio. Ontem e hoje está terrível. Hoje esfriou um pouquinho por aqui também. Vamos lá, então. Leila, quais são os principais fatores que fazem de Curitiba, então, a cidade mais sustentável da América Latina e também a 14ª no mundo? Então, Cláudio, para a gente foi uma honra, né, poder receber essa premiação como 14º, né, que a gente recebeu agora em junho a notícia. E assim, em termos de cidade sustentável, Curitiba desenvolve vários projetos, programas, ações e várias atitudes concretas que fazem com que Curitiba sempre foi conhecido como sempre teve uma referência como capital ecológica. E com isso, a gente sempre buscou ao longo dos anos desenvolver projetos sustentáveis, projetos que realmente deem certo e deem retorno para a população. E através desses projetos, programas e ações, que estão, inclusive, de acordo com os objetivos do desenvolvimento sustentáveis e atingem 12 deles, né? A gente acaba trabalhando sempre buscando atingir esses objetivos, entre eles a parte de resíduos, entre eles a parte de reciclagem, de melhoria da água, então uma série de projetos que culminaram para a gente poder ter essa alegria de ser escolhido como 14º lugar, né, entre 50 cidades. E, bom, você já falou de alguns programas, se puder até detalhar um pouquinho mais aqueles que você considera os mais importantes e que resultados vocês percebem que eles trouxeram, né? Resultados concretos, assim, para a cidade, né? Uhum. Sim, então, entre os programas, projetos e até ações mais simples, né, a gente pode destacar a questão do trabalho de reciclagem em Curitiba, onde Curitiba hoje trabalha com 40 associações de catadores de materiais recicláveis, no programa Ecocidadão, onde esse trabalho é desenvolvido por cerca de 900 catadores, e cada associação dessa tem um contrato diretamente ligado com a prefeitura, ou seja, a prefeitura encaminha todo o lixo reciclável da cidade para essas 40 associações de catadores, paga por tonelada para que eles possam cobrir as despesas dos seus barracões, luz, água, IPTU, possa cobrir as despesas gerais, e o catador comercializa esse material de onde provém a sua renda. Então, esse é um dos trabalhos. Além disso, a gente acaba tendo um trabalho de reciclagem que melhora a renda das famílias e, ao mesmo tempo, nós vamos poupar o nosso aterro sanitário. Outro dos trabalhos também que é muito importante e que destacaram para Curitiba é também o Bairro Novo da Caximba, o novo Inter 2 com seus ônibus, né, elétricos, também o trabalho que a gente atua diretamente com a população, mostrando que cada um deles, que cada desenvolvimento desses projetos, ele busca poupar energia, seja em energia solar, com a implantação das placas fotovoltaicas, seja através da reserva hídrica do futuro, pensando justamente
num problema que a gente teve agora recente, de estiagem, né, da falta de água. E aí, todos esses projetos, que eles podem ser considerados até macros, a gente trabalha detalhadamente, daí de forma micro, que eu quero dizer, sendo assim, uma areazinha em cada trabalho que a gente faz com a população, ou seja, cada projeto desse desenvolvido, a gente vai estar explicando para a população nas escolas, nas palestras, de formas variadas. Então, eu me preocupo, Curitiba se preocupa com a reserva, implantando a reserva hídrica do futuro, se preocupando com a questão da estiagem, se preocupando que não falte água no futuro. E isso, o que, que acontece? Eu vou trabalhar com a população, daí, para que ela saiba a importância da água, que use de forma sustentável, que utilize, não desperdice, e aí a gente trabalha vários outros projetos. Assim também, Cláudia, a gente retornou com a família Folhas, né? Então, a família Folhas, ela foi lançada em 1989, até antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Curitiba já se preocupava com essa questão da separação do lixo. E lá em 1989, quando a família Folhas foi lançada, foi com esse viés de separação do lixo, né? Que tinha até o jingle, né? Separa o lixo, né? Lixo que não é lixo não vai para o lixo. Então, hoje a família Folhas retorna, trabalhando também a questão da separação do lixo, trabalhando também com as mudanças climáticas, né? O que eu posso fazer em relação aos meus comportamentos para minimizar os impactos que vão gerar as mudanças climáticas. Então, fiz um apanhado geral. Tem bem mais coisas assim, né, que a gente pode detalhar. Esse trabalho, Leila, ele é desenvolvido de forma integrada com outras secretarias? Como é que é feito esse planejamento que envolve, né, uma ação que é múltipla, né? Porque não é só educação, não é só saúde, não é só meio ambiente, é tudo integrado. Como é que funciona isso no trabalho de vocês? Sim, a questão de todos esses trabalhos, como eu falei agora, de alguns projetos, em relação, por exemplo, a um deles, Plano Municipal de Mitigação e Adaptação das Mudanças Climáticas. Esse trabalho foi feito em parceria com o Instituto de Planejamento de Curitiba, que é o IPUC, né, para poder estudar quais são as formas, projetos que pudéssemos implantar em Curitiba para minimizar esse impacto, para a gente poder minimizar a questão das mudanças climáticas, tentando que essa variação, por exemplo, da temperatura não ultrapasse 2 graus, mas que a gente consiga chegar até 1,5 grau. Os trabalhos desenvolvidos, por exemplo, do Programa Amigo dos Rios. O Programa Amigo dos Rios é um programa em parceria com o governo do estado também, aí ele não é só municipal, e é trabalhado junto com a Secretaria de Estado de Educação, com a Secretaria Municipal de Educação, para poder fazer todo o trabalho de sensibilização ambiental, né, para poder mostrar para a população, sensibilizá-la, para que daí ela tome consciência sobre a importância dos seus comportamentos. No programa Amigo dos Rios, a gente tem uma meta até 2030, com uma verba carimbada já, para que tenha continuidade, independente de qualquer campanha, que a gente tenha uma continuidade na questão da melhoria na conservação dos nossos rios. Então, para que cada vez mais a população faça sua instalação da caixa de gordura embaixo da pia. Esse exemplo simples que eu estou dando. Que faça a ligação correta à rede de esgoto, que não jogue o óleo no rio, não jogue o óleo que eu frito a batata, tal ali, e vá jogar no ralo, na pia da cozinha. Então, essas pequenas atitudes vão contribuir para podermos conservar os rios da nossa cidade. Curitiba tem 6 bacias hidrográficas aqui. Hoje a gente trabalha com a bacia hidrográfica do Belém. Nós temos mais 5 bacias hidrográficas para trabalhar ainda ao longo dos anos, e onde a gente faz essa atuação compartilhada com outras secretarias. A partir do momento que eu trabalho a melhoria, a conservação dos rios, interligada está a questão de trabalhar também, não jogar lixo no rio, também está voltado a isso. Se eu não estou jogando lixo no rio ou na beira do rio,
automaticamente eu estou evitando que vetores de doença, animais vetores de doença, como ratos, baratas, moscas, fiquem naquele resíduo, ali naquele lixo, e acaba que isso vai disseminar através do contato com o ser humano, possa contaminar alguma criança, algum adulto. Então, aí eu trabalho junto com a Secretaria de Saúde também. E tem Então, com participação, isso, tem participação também da iniciativa privada, tem parcerias com a iniciativa privada? também, Cláudio, bem importante que você falou também. A gente tem parceria, contato com parceria privada, tem empresa que nos apoiam, por exemplo, na hora que nós vamos desenvolver um plantio, que é um dos pontos fundamentais para a melhoria das mudanças climáticas, né? Para a gente evitar os impactos. A questão de plantio. Tem muitas empresas que estão próximas ao local, comércios que a gente trabalha, e também, por exemplo, o Rotary, o Lions também são parceiros nossos. O Conselho de Segurança, que é o CONSEG, que está nos bairros da cidade, também trabalha conosco. Então, veja, nós temos equipamentos públicos municipais e estaduais trabalhando em parceria, não só no Amigo dos Rios, mas como também em outros projetos e programas. E temos também a iniciativa privada. E também temos a população em si, que trabalha através da pessoa como, em si, como cidadão comum. Eu me sensibilizo com esse assunto, eu me sensibilizo com a questão do plano de mitigação, então eu vou participar também. E esse é o ponto principal. Quanto mais pessoas Curitiba conseguir trazer para esses projetos que ela entenda o porquê deles, maior vai ser o resultado positivo. Um dos grandes desafios da administração pública é conciliar desenvolvimento, né, desenvolvimento econômico, com a questão ambiental, né? Não é uma equação muito simples essa de ser feita. Como é que Curitiba tem resolvido essa questão? Então, em relação a trabalhar as questões, poder mesclar tudo isso, a Curitiba sempre e continua cada vez mais tentando trazer a população para perto dela, através do desenvolvimento dos programas. Uma das formas que é muito importante aqui na cidade, a gente trabalha muito com, não são comitês, mas são grupos de apoio que a gente tem através das 10 administrações regionais de Curitiba, a gente trabalha muito junto das administrações regionais. E dentro das administrações regionais, existe representações das secretarias todas do município. Então, são mais pontos que a gente consegue pulverizar para poder estar repassando essas informações para a população. E como eu disse para você, quanto mais informação a população tiver, mais ela vai se comprometer e vai se identificar. E onde ela se identifica mais, claro, tem população que vai puxar mais para o lado da parte de conservação de rios, outra população vai participar mais na questão da mobilidade urbana, né? E aí, com isso, por exemplo, a partir do momento que eu levo para a população, um exemplo simples, que Curitiba, ela tem, em média, 60 metros quadrados de área verde por habitante. Essa é uma informação que muitas pessoas da população, quando você vai passar, não tem ideia que essa quantidade ela é tão significativa, né? Mas ela consegue perceber à medida que você vai trabalhar, por exemplo, arborização urbana, arborização viária, arborização de rua, à medida que eu vou estar trabalhando a questão do porquê que é importante conservar a vegetação das praças e dos parques. Então, nesses pequenos detalhes que eu te falei, fazendo uma informação mais densa para a população, mais densa que eu quero dizer, não mais pesada, mas mais completa, mais ainda a gente vai ter esse apoio. E no meio empresarial também tem esse apoio, né, esse diálogo, né, da prefeitura, né, não só com a população em geral, mas assim, por setores, vocês fazem esse tipo de trabalho? Sim, também, Cláudia. Assim, a gente tem a procura, né, através não só aqui da Secretaria do Meio Ambiente, como outras secretarias municipais, de levar a alguns
projetos que a gente desenvolve na cidade para que as pessoas que trabalham nas empresas, através dos próprios CIPAT, ele todo ano acontece nas empresas e é uma das formas que eu estou dando como exemplo de porta de entrada para a gente poder levar as informações e, ao mesmo tempo, é um retorno para os funcionários das empresas. Então, existem muitas empresas que nos procuram, né, para poder levar o que vocês estão fazendo hoje em relação, por exemplo, uma empresa que trabalha diretamente com a produção de papel, por exemplo, ou uma empresa que está trabalhando diretamente com o óleo, né? Como que eu posso fazer para poder melhorar? Eu tenho o meu funcionário lá que trabalha produzindo papel, mas ele sabe que existe, por exemplo, a reciclagem em Curitiba, que é questão muito forte. Então, como que eu trabalho? Então, a gente faz a demonstração, faz uma apresentação lá de uma palestra mais extensa, com um nível mais, tipo assim, mais diretamente para que o público conheça e deixa aberto, inclusive, para que essas pessoas queiram conhecer uma das associações de catadores, queiram conhecer o nosso Museu do Lixo, que a gente voltou a reativar também, que fica em Campo Magro, mas que é um espaço da prefeitura, porque a área ela é da Fundação de Ação Social. Então, a gente chama a empresa junto conosco também. Por exemplo, na mobilidade urbana, né, a gente trabalha a questão desculpa, faltou o nome agora, do transporte mesmo, né, fazendo com que polua mais, com o transporte elétrico. E aí, o funcionário que trabalha lá, ele sabe o que é isso? Então, a gente vai até lá para daí passar para eles o que é isso e mostrar, olha, você trabalha nisso, né? E aí ele vai ver isso depois na prática na cidade. O nosso podcast Futuro Azul, ele tem sempre uma preocupação de debater dois grandes temas, né, que é o saneamento e sustentabilidade. São duas questões que andam sempre muito juntas, né? Como é que isso também é trabalhado, essa integração entre saneamento e sustentabilidade na Prefeitura de Curitiba? Isso também é super importante, Cláudia. Então, em relação à sustentabilidade, a gente poder trabalhar a questão do saneamento, né? Como eu falei, um dos pilares que a gente tem como programa é o Programa Amigo dos Rios. Nós trabalhamos no Programa Amigo dos Rios junto com a Sanepar, né? Onde vem do governo do estado também a verba para desenvolvimento dos projetos. Em relação ao saneamento, em relação à questão da importância da água e a importância da conservação dos rios, acaba entrando também esse projeto que faz com que uma das ações vamos fazer uma dragagem no rio. O que acontece, eu estou falando de uma forma bem, assim, do dia a dia mesmo, né, para poder passar realmente como que é a prática mesmo do dia a dia. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com um dos rios da cidade de Curitiba e, por exemplo, na bacia do Belém. E a gente vai trabalhar o rio Ariãozinho. No Rio Arielzinho, por exemplo, não que seja ele que especificamente esteja acontecendo uma dragagem, mas eu estou com um acúmulo de resíduo onde o rio, a caixa do rio vai assoreando, ela vai fazendo uma camada cada vez mais embaixo. E aí, quando chove, acaba inundando. Aí até a população fala, nossa senhora, o que está acontecendo? Está acontecendo que a população, a partir do momento que eu estou numa área, que eu estou construindo casas, que eu estou impermeabilizando o solo, eu estou fazendo mais asfalto, mais calçadas, quando chove, a água ela vai ter que escoar para algum local, ela vai escoar para os bueiros e para os rios. Se, em contrapartida, a população está jogando lixo no bueiro, está jogando lixo no rio, está jogando esgoto, o que vai acontecer? Cada vez mais, principalmente, claro, com o lixo, ele vai assoerar essa caixa do rio. E através do programa está previsto a parte de dragagem dos rios da cidade para desassoreamento. Esse é um dos pontos. Aí, nesse programa também, trabalhamos a questão da educação ambiental, através de palestras, de peças teatrais educativas e de plantio de árvores para recompor a mata ciliar, ou seja, na beira dos rios.
Isso está ligado diretamente também nas palestras que a gente faz sobre a importância do saneamento da cidade, né? Por que falta água, mas eu estou usando adequadamente? Eu estou fazendo a ligação correta, não adianta só eu cobrar da prefeitura, da Sanepar, se o munícipe não fizer a sua parte. Então, nós vamos ter cada vez mais um saneamento cada vez mais completo para a cidade, mais implantado, mas em paralelo, a população tem que estar atuando junto. Certo. E por falar nisso, né, você está falando de questões que envolvem educação, né? Envolve não só o trabalho nas escolas, mas também mesmo a educação feita com a população em geral, de forma permanente. Então, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais essa questão de como é que a importância que vocês dão para isso, né? Para a educação, dentro da estratégia ter uma cidade mais sustentável. Então, Cláudia, assim, essa questão da educação, eu acho que é o primeiro ponto, um dos principais, né? Que nós podemos, a nível de gestão pública, trabalhar e pensar em várias necessidades para a cidade, mas nós não vamos conseguir estar desenvolvendo e tendo êxito nas mesmas se não tiver atrelado com o entendimento da população. Assim, quando eu vou desenvolver um projeto, vamos falar agora um pouquinho de horta orgânica, tá? As hortas, a fazenda urbana, que também é um projeto muito bacana, que é em parceria com a Secretaria de Nutrição Alimentar, onde a gente tem também, junto com as hortas, os jardins de mel, tá? Então, vamos falar desses dois. Eu vou implantar a horta orgânica. Hoje temos 111 na cidade. Vamos desenvolver a horta. Vamos fazer a implantação das caixas de abelhinha sem ferrão, que é o projeto Jardins de Mel. Eu posso implantar uma caixinha de abelha num determinado local da cidade, como nós temos aqui no Parque Barigui, tem implantado em escolas, em algumas praças. Eu consigo trabalhar isso desde que a população saiba por que aquela caixa está lá. Que aquela caixa tem abelhas que não tem ferrão, mas que elas são importantíssimas para poder melhorar a biodiversidade, porque elas vão ser disseminadoras, né? E eu vou conseguir trabalhar as hortas com a população desde que ela entenda que a horta é muito importante para a melhoria da qualidade do alimento da população. Eu posso trabalhar, por exemplo, também o projeto Câmbio Verde, que é um projeto que arrecada lixo reciclável hoje em 103 pontos da cidade, mas desde que a população também colabore. Então, veja, tudo está interligado com a educação, com a conscientização. Eu trabalho com essa população que leva o lixo reciclável, lá de 15 em 15 dias, o caminhão, que é através da Secretaria do Meio Ambiente, e que leva frutas e verduras da época, compradas de pequenos produtores, para incentivar que esses produtores tenham escoamento da sua produção, e levo para trocar por recicláveis para essa população. Então, veja, eu consegui aliar melhoria da qualidade da alimentação da população, eu consegui aliar a melhoria da renda dos catadores, porque eu estou levando reciclável para esses catadores, porque o Câmbio Verde recebe esse material e vai levar para a Associação de Catadores do Ex-Cidadão, para as 40. Eu vou fazer tudo interligado. Então, são vários, assim, eu citei 3 exemplos aqui de programas e projetos que, para dar certo, a população tem que estar junto. E ainda vou te falar mais uma coisinha. Hoje a gente tem a Escola Municipal de Sustentabilidade. Então, nós implantamos agora, em 23 de junho, no espaço da antiga Unilivre, no Bosque Zaninelli, nós implantamos a Escola Municipal de Sustentabilidade. Então, é um bosque, é uma área da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, onde nós vamos estar trabalhando em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, e nos auditórios vamos estar desenvolvendo uma série de cursos, capacitações, oficinas, e para públicos variados, e relacionados a todos os temas que são referentes à sustentabilidade também. Muito bom. E o resultado dessas hortas, esses produtos
depois vão para onde? Vão para alguma feira? Como é que funciona? Essas hortas, a população trabalha também em parceria para que ela também receba esses alimentos. Então, existem pessoas da comunidade trabalhando e elas vão poder estar levando também esses produtos para suas casas. Além disso, ela vai estar tendo a parte teórica e prática no local para poder implantar também a sua horta residencial, sua horta domiciliar. Então, além disso, em relação a ter essa prática, ter o alimento, a melhoria desse alimento também para suas famílias, vamos estar implantando agora até o final do ano também o trabalho de composteiras, né? Então, hoje a gente manda o material reciclável 100% para a Associação de Catadores. Aí o lixo comum, que é aquele que não tem aproveitamento, não é resto de fruta e verdura que pode ir para uma composteira. Esse vai para o aterro sanitário. O resto de fruta e verdura, nós vamos estar implantando uma composteira em Curitiba para que possa gerar uma maior quantidade de material, de humus, para poder utilizar também nas hortas, independente de implantar o programa de compostagem em Curitiba, hoje a gente já trabalha também para que a população implante a sua composteira em casa, mesmo que pequenininha. Hoje tem algumas pequenas que você implanta até em apartamento, e aí a gente vai poder fazer o ciclo. Aí deixa eu completar ainda para você, ainda temos o lixo eletrônico, né? Então, por exemplo, um computador, um aparelho de telefone, a carcaça desses equipamentos é um material reciclável, mas o material tem contaminantes, ele tem metal pesado. Então, o que que acontece? Os catadores de materiais recicláveis recebem, o lixo que não é lixo também recebe, que vai daí para as associações. Aí esse material ele é retirada a parte reciclável dele, e o restante do material é encaminhado para uma empresa que está licenciada ambientalmente, para que não contamine o solo e o lençol freático. Então, existe hoje várias formas de encaminhar o resíduo. Com todas essas iniciativas, com todas essas ações positivas, além do prêmio, assim, em termos de qualidade de vida, né, o que vocês percebem, né, dos efeitos? No momento que eu trabalho, a importância do trabalho de conservação de rios e do uso sustentável da água, colocando uma cisterna em casa, implantando uma captação de água da chuva. Então, a captação da água da chuva é o modelo mais simples que a população pode melhorar a sua qualidade de vida, essa redução na conta da água, que é uma coisa, como eu falei assim, é uma areiazinha dentro de várias outras coisas maiores, que daí eu posso remeter para o projeto da reserva hídrica do futuro, que também é uma forma, né, de você poder fazer uma reserva de água para momentos de estiagem. De forma objetiva e resumida,
Você agora falou uma palavra importante, que é futuro, né? O que está previsto agora, né, para o futuro de Curitiba, né? A gente falou bastante das coisas que já estão sendo feitas, né? Em termos de planejamento para frente, o que vocês estão pensando e já planejando aí? Então, o que a gente está planejando, na realidade, ele acaba sendo contínuo, né? Esse planejamento. Temos um deles que eu não abordei ainda, o projeto 100 mil árvores, é um projeto que iniciamos já e estamos com. A proposta são o plantio de 100 mil árvores por ano. Né? Então, foram 100 mil ano passado, esse ano a gente já está aí com mais de 240 mil árvores plantadas, e a ideia é a gente continuar esse plantio, prevendo a melhoria nesse índice, inclusive, do metro quadrado por habitante. Com isso, nesse projeto das 100 mil árvores, está atrelado também ampliarmos a instalação das caixas das abelhas, do Jardim de Mel, tá? Das abelhas sem ferrão. Então, assim, a gente tem uma continuidade nesse planejamento para poder melhorar cada vez mais, instalar também placas voltaicas em outros equipamentos públicos e continuar, inclusive, trabalhando cada vez mais com a melhoria do nosso aterro sanitário, fazendo, esse é um ponto fortíssimo que a gente tem, que é melhorar, que a população separe cada vez melhor o resíduo de Curitiba. A gente precisa, e essa é uma meta, melhorar o encaminhamento do material para o nosso aterro sanitário. Aterro sanitário é para receber o lixo que não tem serventia nenhuma, que é a fralda, dejetos de animais, humanos, guardanapo, que você não pode utilizar para reciclagem, porque daí ele já tem um contaminante. Então, a questão do aterro sanitário, a separação do lixo e o entendimento da população para que ela pegue realmente o que a família Folha está nos trazendo hoje. Ela está trazendo vários temas importantes para a cidade, para mim, para cada um enquanto indivíduo, que é fazer com que cada vez a população se comprometa mais com as atitudes. Bem, nós estamos chegando no final do nosso podcast Futuro Azul, em nome do Grupo Atlantis. Eu agradeço a participação da gerente de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente de Curitiba, a Leila Maria Zen, e fica aqui esses minutinhos finais aí para as suas considerações aí, no nosso finalzinho de programa. Então, Cláudia, eu quero agradecer muito, em nome aqui até da nossa secretária do Meio Ambiente, secretária municipal do Meio Ambiente, a Marilza do Carmo Oliveira Dias, que é uma pessoa assim que tem uma garra realmente para trabalhar com as questões ambientais assim, da minha parte, como acreditando muito na nossa cidade também, que eu acho que a gente pode melhorar cada vez mais, e a gente vai melhorar, e que assim, a cada desafio que venha, e que a gente possa fazer parcerias e compartilhar, e que a gente vai estar sempre à disposição, querendo cada vez aprender mais também. Obrigado mais uma vez por sua participação. E para quem quiser acompanhar os episódios do podcast Futuro Azul, eles estão nas plataformas digitais e no site grupoatlantis.com.br. Grato pela companhia e até breve.